Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Hoje eu tô na Vila, como vocês podem ver, a apresentação do Igor Vinícius. E o barulho que está acontecendo é desse carrinho aqui, tá? Eu tô gravando isso achando que tá bom. Se eu chegar em casa na edição e ver que tá muito ruim o áudio, eu gravo de novo. Se não, vocês ficaram sabendo que aconteceu isso. Mas a apresentação do Igor Vinícius aconteceu hoje, aqui na Vila Belmiro. Ele que é um menino da Vila, inclusive, né? Passou pela base aqui no Santos, se eu não me engano, do Sub-13 ao Sub-20, né? Chega a jogar 2 partidas no profissional, a gente falou muito disso aqui. E depois passagem por Ponte Preta, do ano São Paulo por 6 anos e agora volta ao Santos. Curiosamente, a carreira dele inteira no estado de São Paulo, olha só. Bom, eu vou fazer o vídeo hoje em cima da minha pergunta, que eu até acho que eu poderia ter complementado um pouquinho mais, eu já explico já. Mas antes peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal também. Se quiser se tornar membro, fique à vontade. Sobre laterais direitos, ontem eu fiz um vídeo, né, falando, fazendo uma tier list de contratações. Aliás, tier list dos últimos 10 laterais direitos. Aliás, os últimos laterais direitos que passaram aqui nos últimos 10 anos. Foram mais de 10, porque foram muitos, ruins, a maioria. E claro que o Igor não tá nessa conta, até porque ele nem jogou, né? Então, o vídeo de ontem tá bem engraçado e triste, né? Porque, meu Deus do céu, quanto jogador ruim. Até um amigo meu que é corintiano, o Thiago, que assiste aqui o canal, um abraço pra ele, falou: meu Deus, quanto jogador ruim. Pois é, pra vocês verem. Mas enfim, bom, eu vou colocar a minha pergunta e vou falar sobre a situação do Igor dentro de campo, mais ou menos. Vamos lá. Igor, boa tarde, negreiros, Eduardo Jardim, canal Jogo Falado. Você acabou até de citar a parte de o Kleber às vezes gostar de um lateral que joga como ala, fazer uma saída com 3 jogadores, e até me corrija se eu estiver errado, por favor, mas seu melhor ano na carreira foi 2022, com o Rogério Ceni, melhor que você, mais jogou, mais fez gols, mais deu assistências, e o Rogério jogava com 3 zagueiros, né? Você era praticamente um ala. Você acha que pode te ajudar de alguma forma, pela forma como você jogava em 2022 aqui no Santos, em alguns momentos, encaixar você ter essa liberdade de atacar mais? Obrigado. Bom, para mim, jogar com mais liberdade é sempre melhor, né? Tem mais, mas obviamente você fica com mais, você fica com uma responsabilidade maior de poder estar contribuindo com assistências e até gols, né? Então, se eu tiver uma liberdade, para mim é melhor no meu estilo de jogo, mas um lateral ele não pode ficar só à mercê de atacar. Então a gente tem que saber ter uma tranquilidade de saber que a gente tem que fazer 2 funções dentro de campo, né, que é ajudar tanto defensivamente como atacando, e não ter só uma característica, né, como característica eu tenho a ofensividade, mas obviamente tem que saber que tem que defender também. Bom, então, eu até aproveito, eu deveria ter me explicado um pouquinho mais, porque o Igor realmente joga mais com o Rogério Ceni, como um ala mesmo, no 3-5-2. O Rogério até mudava o esquema, às vezes jogava com 4 jogadores na defesa, e aí fazia mais ou menos um 4-2-3-1, que até o 3 nem era tanto um 3, porque o meio armador muitas vezes é Luciano, então era um cara que virava quase um segundo atacante, tudo mais. Mas o Igor foi muito bem naquele ano, especialmente atacando. Eu falei isso aqui no vídeo dele de contratação. Era um cara que, quando não ia pelo fundo, atacava nessa... que não é exatamente desse lado aqui, né? Mas vocês entenderam, assim, nessa parte da área, nessa zona aqui do bico da área. Atacava muito por dentro. Deu algumas assistências, fez alguns gols assim. Se eu não me engano, é o ano que ele faz 4, 5 gols, né? Pelo menos 2 foram assim. E ele explica, né? Ele fala que tem a facilidade de ser um cara mais ofensivo. Ele é um jogador que é mais conhecido. Também falei isso no vídeo de contratação dele, né? Por ser melhor ofensivamente do que defensivamente. O que a gente até tem um problema nisso, porque o Godoy meio que tinha esse problema, mas era ruim na frente também. O Sherman meio que tem esse problema, né? Também defensivo. E o Adelan, eu acho que, já falei aqui, não acho que consiga entregar mais do que a gente precisa técnica e fisicamente. Então eu quis perguntar, porque para entender o quanto ele se via naquele esquema, se aquele esquema ajudou muito ele jogar como um ala mesmo com os 3 zagueiros. Eu até acho que ele fala um pouquinho disso, mas eu poderia ter me explicado um pouquinho mais, para até se aprofundar em alguma questão técnica, por exemplo, como ele falar, se ele prefere muito ser um jogador de mais bater na linha de fundo, de atacar por dentro, não tanto só no corredor mesmo. Mas, claro, ele explica, né, a questão dele ser mais ofensivo. Isso é uma coisa que a gente vem falando, né?
E claro que na prática também é diferente. Mas é bom ele mostrar esse entendimento que ele mesmo cita, porque ele fala numa resposta anterior, né? Sobre o Kleber gostar de algumas vezes fazer o lateral com uma saída com 3 jogadores, né? O Igor que levantou essa bola, ou seja, claro que ele já deve ter participado dos treinos e ter feito essa função, mas que bom que ele teve esse entendimento também, no momento que as pombas voam aqui atrás, que beleza. Mas que bom que ele teve esse entendimento de que muitas das vezes, obviamente, ele vai precisar fazer essa função, até porque vamos supor que ele jogue na direita um dia e o Souza na esquerda, tá? Atualmente vencendo o Escobar na direita e o Souza na esquerda. O Souza é um lateral também muito ofensivo, apesar de ser bom defensivamente também. Só que o Souza é muito mais talentoso que ele, né? Tecnicamente falando, bola no pé, é um jogador mais inteligente também. O Souza é um projeto de jogador de Europa, de seleção, eu diria até, tá? Posso estar me empolgando, mas acho que não. O Souza tem passagem, inclusive, por toda a seleção de base, né? Seleção brasileira, claro. Aí você pensa, num jogo que normalmente vai jogar com 3 jogadores para fazer a saída de bola, os 2 laterais e os zagueiros, você libera o Souza para atacar, para ser esse cara lá na frente, que às vezes o Santos ataca num 3-2-5, certo? Se você tiver que escolher um lateral para fazer isso, entre os dois, vai ser o Souza, não vai ser o Igor Vinícius, certo? O Escobar, por exemplo, já é diferente. Um jogo que atua o Escobar pela esquerda e o Igor pela direita, o Escobar, pode ser esse terceiro homem para fazer a saída ali, para fazer o lateral que segura mais, até uma cobertura, coisa que ele é muito bom, por exemplo. E o Igor ser esse cara que vai ser o cara mais liberado para subir realmente, até porque se a gente imagina a configuração hoje, se tudo der certo, estou colocando o campinho aqui, né, na edição. O Barreal hoje tem jogado pela direita. Ele vai ser o cara que corta para dentro normalmente, claro, porque ele é canhoto jogando na direita e porque ele não é um ponta exatamente. Então, é a mesma situação que acontecia até com o Caixinha em alguns momentos, né? Que deu certo em alguns momentos e outros não. De o ponta, o meia-direita, né? Ir para dentro e liberar o corredor para o lateral atacar. Acho que o Igor pode ser bom nesse sentido. Acho que ele pode ajudar muito nesse sentido. Só que vão ser situações mais específicas. E aí, para ele ser esse lateral numa linha com 4 jogadores, é claro que ele demonstrou esse entendimento. Já não posso só atacar, eu tenho que defender também. É claro, eu sei que eles sabem disso. O problema é, todos sabem disso, todos os laterais sabem disso. O problema é que às vezes eles não conseguem fazer, por característica, por deficiência técnica, enfim, por vários motivos, né? E eu espero que o Igor entenda isso realmente e consiga pôr em prática. Não é duvidando dele nem nada, mas é porque, obviamente, já falei aqui no meu vídeo de contratação, da análise da contratação, né? Eu não teria trazido, eu tenho minhas restrições, mas claro, agora que está aqui, a gente vai torcer, né? Mas acho que é um jogador que em alguns momentos específicos vai precisar entregar um pouquinho a mais, especialmente se for para ser esse lateral numa linha com 4 jogadores, nos momentos que o Santos atacar dessa forma, vai ter essa questão. E outra questão também, no Ilharão, né, sobre o Ilharão, o Kleber Xavier tinha falado, né, em entrevista recente, que ele poderia fazer essa saída com 3+2. Então vamos imaginar, os 2 zagueiros mais o William. O Igor vai ser esse cara que vai ser liberado para atacar a última linha, ou ele vai atacar por dentro, vai construir por dentro ali com os 2 volantes? Ou um volante e o outro sobe? Por exemplo, vamos imaginar que tá jogando Arão e Zé. Aí o Zé fica esse cara ali na frente, o Arão volta para ser o 3 da construção. Vai ser o Zé e o Igor? Não acho que ele também é o mais qualificado para isso, mas pode ser de repente, não sei. Enfim, é isso. Pensamentos pensantes aqui na Vila Belmiro. Antes de encerrar, vou mostrar o gramado para vocês. Como eu falei, está sendo bem cuidado da questão do gramado de inverno. Tá muito bom mesmo. A área inteira já foi mexida. As 2 áreas, né? Que normalmente a área do goleiro fica com aqueles machucados a mais, porque o goleiro se mexe muito, acontece muitos lances por ali, bola aérea, enfim, vocês sabem. Mas o gramado tá muito bom mesmo. Vai voltar tinindo para Santos e Flamengo, porque aparentemente Santos e Palmeiras não vai acontecer. Mas é isso. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Amanhã a gente tá de volta. Valeu!